Olá, bem-vindo ao canal Leidos e hoje eu vou falar sobre a animação High Score Girl, que é um anime da Netflix, original Netflix, né? E é isso aí, vamos falar sobre essa primeira temporada deste anime. Mas antes de tudo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, comente o que você acha dos animes e tal. Então, para começar, vou falar sobre a animação que realmente, né, cara, não existe mais. Eu sei que é impossível você fazer uma animação completamente em 2D, porque eles precisam usar o 3D, mas me incomoda que, tipo, parece que essa animação, ela tem, você percebe pelo movimento dos personagens, que eles têm um movimento de 3D e não de 2D, né? Não é um movimento quadro a quadro, é tipo um modelo digital que tá ali se movendo e parece que eles colocam um filtro 2D por cima. Posso estar enganado? Posso estar enganado, mas eu acredito que é isso aí que tá acontecendo nesse anime. E parece que todos os animes são assim, cara. Eles estão colocando 3D mesmo. Tipo, eles tentam mesclar o 2D e fazer parecer que o anime ainda é em 2D, mas a maior parte tá se tornando o 3D mesmo, né? Então, tipo, você tinha o 3D desde a época do Naruto. Naruto, eles usam o 3D lá no Naruto clássico, eu tô falando. Então, não é problema você usar, mas eu preferiria que fosse a maior parte em 2D. Eu vou te colocar uma imagem na tela de um quadro todo em 2D e eu vou dizer que eu preferia o anime feito quadro a quadro, como nos velhos e bons tempos, só em 2D. Tira o 3D de lado. Então, mas isso é uma questão muito pessoal, né? É uma coisa que eu particularmente não gosto tanto, me incomoda. Não exatamente me incomoda, mas a minha preferência seria ver um anime completamente em 2D. Deixando isso de lado, então, a gente vai para a abordagem desse anime, porque ele tem uma abordagem que é um pouco inconsistente, né? Porque ele tem todo um clima, até pelo menos o primeiro e segundo episódio, de um anime fofinho, bonitinho, e que tenta ser mais leve e tal. Aí no terceiro episódio ele vem com umas piadas muito sujas e tipo uma garota perguntando se ela pode tocar no pênis do Yaguchi pra ver se tem osso. Cara, começa um negócio tipo, hã? Você fica surpreso com algumas piadas assim de cunho sexual mesmo, que meio que destoam dos primeiros dois episódios, que eram mais leves e mais bonitinhos, que não tinham essa pegada mais suja, digamos assim. Eu não acho necessariamente um problema, mas é que fica com um tom meio confuso, né? Porque por um lado ele tenta ser bem bonitinho, daí por outro lado ele vem e traz um clima mais, digamos, de umas piadas mais sujas e tal. Eu não, como eu disse, eu não tenho problema com piadas sujas e tal, porque tem um anime que eu gosto bastante que é o Prison High School, é uma coisa assim, que é uns caras que vão pra uma escola lá, uns moleques que vão pra uma escola de meninas, daí eles ficam presos lá, e é bem engraçado o anime ter cheio dessas piadas sujas, então eu acho legal, mas eu acho que fica um pouco, realmente, meio inconsistente na história, né? Mas isso acontece também em vários animes, né? Tipo, você tinha o Dragon Ball, se você pesquisar as cenas excluídas do Dragon Ball, que era um anime feito para criança, você tinha umas cenas com piadas adultas, então é uma coisa até tradicional dos animes, então fica meio que isso, né? O humor desse anime, ele é bem efetivo, eu ri bastante, principalmente nas cenas de luta, né? Nas cenas que algum personagem está agredindo o Yaguchi, eu acho muito engraçado. Então, eu acho que o humor desse anime funciona muito bem. E também os momentos fofos, né? Que você tem alguns momentos em que um personagem tá com o outro e daí eles têm aquele momento fofinho. Eu acho que funciona também muito bem. E agora para falar um pouco sobre os personagens. E o Yaguchi, eu gosto dele, eu acho ele carismático, né? Mas só que ele tem aquele problema que já é comum em muitos personagens de anime, personagem principal principalmente. Principalmente. Isso aí, né? Mas o que acontece com esses personagens é que eles são carismáticos e são legais, e você vê que, tipo, as pessoas por algum motivo acabam se encantando por eles, mas eles são muito aéreo, cara, muito aéreo, e os caras não percebem nada ao redor. Tipo, o Yaguchi, ele é totalmente focado nos videogames, ele não consegue perceber o sentimento das outras pessoas por ele, e nem os próprios sentimentos, né? Tem uma hora que é falado isso. Pô, você nem sabe o que você sente pela ONU, como assim, cara? Você não consegue saber seus próprios sentimentos. Então isso me incomoda, porque é uma daquelas coisas que se torna muito frustrante de assistir nos animes. Que é tipo, o personagem, que ele é muito lento, o cara, sei lá, de repente ele gosta de alguém, ele não consegue falar, ele não consegue suportar que uma mulher se aproxime dele, sim, e ele começa a agir igual um idiota. Então, isso é um pouco chato demais. Talvez represente a cultura japonesa,
Tanto é que eles têm muito problemas com isso, né? Principalmente eles têm uma taxa de... A taxa de relacionamento entre as pessoas lá tá caindo bastante, cara. Então os japoneses estão com um problema, assim, de se relacionar entre eles mesmos. Mas eu acho muito frustrante e às vezes até não faz sentido que haja essa abordagem. Então me irrita um pouco isso, né? Vamos falar de outra personagem que essa particularmente eu gosto bastante, que é a Hidaki, né? Que é a amiga dele. E como eu coloquei ela em segundo lugar depois do Yaguchi, você pode ver que eu realmente gostei bastante dela, né? Eu acho ela bem legal. E eu acho que ela é a única personagem, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas eu acho que ela é a única personagem que tem que tem um arco que revela alguma evolução. Os outros, eles começam o anime e terminam o anime, são os mesmos, mas a Hidaki ela tem uma mudança, né? Mas enfim, continuando, a Ono, ela é calada, né? E tem esse negócio de tipo, eu acho que em algum momento ela vai falar, e eles tentam fazer esse negócio de tipo, ó, ela é tão calada e quando ela for falar, isso vai ser muito foda. De certa forma vai criar assim um sentimento de tipo, uau, que legal, agora ela tá falando. Mas só que também é meio desnecessário. É completamente, é difícil você se apegar a essa personagem porque você não entende muito os sentimentos dela. Para você entender os sentimentos da Ono, você tem que ver a leitura que o Yaguchi faz das feições dela, né? Então você tem um outro personagem para dizer o sentimento que essa personagem sente. Eu não gosto muito disso, eu não entendo porque ela não fala, ela é muda ou ela é autista, qual o problema? Não sei, talvez eles explorem isso numa segunda temporada, mas eu acho uma decisão um pouco ruim, sinceramente. Embora também eu ache que o relacionamento entre ela e entre a Ono e o Yaguchi funciona legal. Também o relacionamento entre o Yaguchi e a Hidaki. Então, cria meio que um triângulo amoroso ali que eu acho que é efetivo também. Porque você se importa com esses três personagens. Outros personagens também. O Miao, que é o amigo do Yaguchi. Eu acho ele legal também, mas não tem muita coisa a ressaltar. Tem o Doi, que é o irritante. Sabe aquele cara que fica com um monte de estrelinhas brilhando na cara? Eu acho muito irritante aquele personagem. Assim, ele aparece quando eles estão todos crianças e depois some. E eu queria que ele sumisse durante todo o anime, mas lá pro final ele volta de novo. É meio chato, mas ele não tem tanto tempo em tela, então torna-se tolerável a presença dele. Tem aquela garota de cabelo rosa, eu nem sei o nome dela, também é irritante também, e ela some mesmo depois de uns episódios lá e esporadicamente aparece. É bom que pelo menos eles se concentram tanto nesses personagens mais chatos, né? Então, esse anime, eu acho que principalmente ele enrola demais, né? Ele tem aquele romance entre a menina e por um tempo aquilo vai se desenvolvendo, aí eles se afastam, depois eles voltam a se ver e depois cria um problema que eu acho que não tem sentido. Por que a garota tava com raiva dele? Não sei, mas tenta criar um problema ali pra tudo demorar muito mais tempo do que deveria, né? Então esse anime ele te dá uma grande sensação de frustração, e isso não é exclusivo desse anime, como eu disse. Tem muitos animes que eles fazem todo esse arco do personagem gostar de alguém e os caras enrolam. Uma, duas, 3 temporadas as pessoas nem se beijam, cara. Isso é uma coisa muito chata de anime. Você tem que ter muita paciência pra assistir, tipo, 30 episódios e o relacionamento das pessoas, assim, fica num negócio de vai, não vai, e parece que não tá indo muito pra lugar nenhum. Agora, continuando nessa leva de coisas que me irrita. Outra coisa que eu não gosto, e isso também não é exclusivo desse anime, são os diálogos expositivos. Anime é rei em ter diálogos expositivos, cara, é inacreditável. E tipo, isso me incomoda mesmo. A ponto desse anime, tem horas que tem uns diálogos expositivos que eu ficava revirando o olho. Sabe aquele meme de revirar o olho? Tava daquela forma, cara. Tipo, o Yaguchi, ele tá com a Ono, aí eles estão jogando no fliperama. E daí ele começa a explicar o jogo que a Ono tá jogando, e ela sabe jogar, ela sabe sobre o que é o jogo, e ele começa a explicar sobre o jogo, em voz alta. Por quê? Não faz sentido. Aí eles começam a explicar também porque aos golpes, o que o personagem do jogo tá fazendo na tela. Isso irrita demais, cara. Tem outro anime que eu tava assistindo recentemente também, que era aquele Ashura alguma coisa. É um anime de luta. E aí tem isso, os caras começam a lutar, e daí o público que está assistindo começa a comentar a luta deles
entre eles. Não faz muito sentido. Tá, você pode comentar uma luta de repente, mas eles começam a explicar cada golpe, qual a função do golpe, o que o personagem tá pensando naquele momento, né? E tem um cara que ele tava sozinho, ele tava comentando sozinho, tipo assim, um cara esquizofrênico, não sei. Ele começa a ver a luta e começa a falar com ele mesmo. Agora ele está dando o golpe da garra negra. O Kazuo, ele tem esse poder da garra negra que ele aprendeu quando ele era criança com os pais dele lá do Tibete. Ele tem esse poder e ele vai usar esse poder e quando ele acabar com o adversário dele não vai restar nada. E ele começa a falar todo esse diálogo. E não tem sentido para que isso aconteça, cara. Então, de verdade, cara, me incomoda demais as expositividades dos diálogos dos animes. Eles têm que parar com isso, cara. É por isso que eu venho dando uma parada de ver anime, né? Principalmente por causa disso. Outro problema que eu tinha falado, e isso meio que se liga com aquilo que eu tinha falado, que o anime rola demais, é que parece que não avança na história. Se você pegar o primeiro episódio, não, vamos pegar um segundo talvez, ou terceiro, né? Quando ele já tem algum relacionamento ali entre a Oni e o Yaguchi. Eles se conhecem, eles jogam videogame. Aí você leva pro último episódio, você vê que o relacionamento deles praticamente não evoluiu, cara. Não evoluiu e se passa anos, você tem o começo do anime em 90 ou 91 e vai até 95, pelo menos essa primeira temporada, né? E você vê que quase não teve avanço. Isso é muito chato de se ver, cara. É muito chato quando você vê o personagem sair de um ponto A e quando você termina o anime ele tá de volta no ponto A, né? Não se desenvolve tanto isso. Na verdade, um dos poucos personagens, como eu disse, que se desenvolve é a Hidaki. Porque a Hidaki, ela começa a gostar do Yaguchi. Ela não gosta de jogos, ela principalmente gosta de ver ele jogando. Mas ela tem um avanço, ela começa a gostar de jogos. Ela começa a treinar e ela se torna muito boa. Ela não sabia jogar, simplesmente não sabia. E ao fim da temporada, ela se torna uma excelente jogadora. Além disso, ela sabe o que ela quer, ela sabe que ela gosta do Yaguchi e ela se declara para ele, né? O que é uma coragem muito importante, né? É uma coisa que, e principalmente que a gente não vê nesse anime, né? As pessoas são muito covardes, não falam seus sentimentos, sabe, tem muitas ressalvas para falarem uns com os outros e ela vai lá e ela fala. Por isso que eu gosto tanto da personagem da Hidaki, porque ela tem uma evolução e ela tem uma personalidade que faz alguma coisa, então você gosta de ver o progresso dela. E eu até gostaria mais, eu acho, que ela ficasse com o Yaguchi, se bem que ela ia sofrer bastante, porque tipo, o Yaguchi, ele só pensa em videogames, cara. Ia ser uma merda namorar esse cara, né, se ela namorasse com ele. Ia ser foda, tipo, ela ia gostar uns 3 meses, depois ela ia encher o saco, porque o cara só pensa em videogame e nada além disso. O que poderia ser até uma crítica, porque tipo, esse anime coloca os caras que jogam videogame como um imbecil que só vê isso, né? O cara não consegue ser bom nos estudos, ele não consegue ter relacionamentos, ele nem liga pra ter relacionamentos. Como é que um cara do ensino médio com 15, 16 anos não liga pra garotas, não dá a mínima assim, né? Mesmo que ele gostasse da Oni, quando a Hidaki se declara pra ele, ele ia falar, caraca, mas ela gosta de mim. E ela é bonita, né? Então ele ia falar, pô, então vamos lá. Mas não, ele não quer, sabe? Não faz muito sentido, é tudo Eles fazem isso no anime simplesmente para ter aquele negócio de romance, aquele relacionamento que aquela é a única pessoa para mim no mundo e eu sou a única pessoa no mundo para aquela pessoa. Então é uma coisa meio idílica, uma visão de romance bem romântica, digamos assim. Mas enfim, né? Cara, no geral é isso, tá? Basicamente o que eu achei desse anime. As pessoas devem ter gostado bastante, mas eu tenho essas ressalvas, eu tenho esses pontos que geralmente tem em muitos animes. Eu tô tentando ver uns animes mais seinen, né, que é voltado pro público adulto, justamente para ver se não tem esses problemas de tipo diálogos expositivos, umas tramas que enrola pra cacete pra chegar lá, né? Que uma coisa mais direto ao ponto, porque sinceramente, mano, assistir 3 temporadas e não ver quase avanço de personagem, não dá, velho, não dá pra mim, tá? Antigamente eu tinha muita paciência pra isso, eu não ligava, eu não tinha muito critério pra ver as coisas, mas hoje em dia eu me irrito, não consigo, então. Então, pra finalizar só, esse anime me prendeu sim, porque eu queria saber qual seria o resultado da história, qual seria
o desenvolvimento do relacionamento entre a Ono e o Yaguchi, né? Eu queria ver como é que isso ia se desenrolar. Eu também gostava das piadas, eu achava que era divertido também, né? De um episódio para outro você ria, você achava divertido e você ficava querendo saber o que ia acontecer depois. Mas quando você chega no resultado, foi o que eu falei, no final da temporada, eu comecei a achar tudo muito frustrante. Não teve desenvolvimento de personagem, não teve muitas recompensas, né? Então provavelmente eles vão querer ter uma segunda temporada e querer desenvolver mais uma segunda temporada. Só que eu vou falar pra você, cara, eu não tô com vontade de ver uma segunda temporada não. Porque se você tiver uma segunda temporada que for 15, 20 episódios, grande parte desses episódios vai ser uma enrolação do diabo pra finalmente chegar e crescer um pouco, ter um pouquinho de desenvolvimento entre o que a gente tá muito interessado, que é o relacionamento entre a Ono e o Yaguchi, ou o relacionamento entre o Yaguchi e a Hidaki. Então é isso, né, mano? Diz aí o que você achou do anime, diz aí se você acha que eu tô certo. Se você é um garoto que gosta de anime e tem 12 anos, você realmente não tem critério, tá? Então não acho estranho que um cara de 12, 13 anos venha pra mim e fale assim, cara, o anime é bom sim. Tipo, eu falei aquela crítica. O vídeo vai ficar um pouco mais grande agora, porque eu vou ter que fazer essa reclamação aqui, ô Rogerinho. Mas enfim, eu fiz aquela crítica do Seven Seeds lá, né, o anime. E aí eu falo os pontos que eu acho que o roteiro não tem nenhuma coesão, o roteiro não tem nexo. E aí os caras falam, mano, tem nexo sim, o anime é bom sim. E esse é o argumento do cara, ele não consegue falar, não, mas espera aí, por que eu tô errado nos meus argumentos? Sendo que eu di meus pontos lá e falei, por causa disso, disso e disso, o roteiro não tem uma coesão, o roteiro não tem profundidade. As coisas se resolvem fácil e tal, os personagens são rasos e tal. Então muitas coisas não fazem sentido. E aí o cara fala, não, o anime é bom sim. Outros falam, o melhor anime que eu já vi na minha vida. Tipo, cara, quantos animes você viu, saca? Mano, eu assistia muito anime. Teve uma época da minha vida que eu chegava em casa, depois do trabalho, eu assistia anime encarrilhado, um atrás do outro, tem que fazer um vídeo só sobre isso. E eu assistia anime pra cacete, mano. Eu tenho uma boa bagagem de anime, sem querer dar uma carteirada aqui, pela autoridade. Mas eu já vi bastante anime, velho. E o cara me falar que um anime daquele é o melhor que ele viu na vida, ele realmente não assistiu muita coisa. Ou ele tem 12 anos e ele não consegue ter critério para assistir. Isso não é um problema, porque se você tem 12 anos, cara, eu não espero que você tenha um sentido crítico muito apurado. Conforme você cresce, você começa a ser mais crítico em relação ao que você vê, etc. Né? Então, é justo que você passe a ter justamente esse senso crítico maior, mas quando você tem 12, 13 anos, eu não espero isso de você. Então, ver essas crianças comentando, o anime é bom sim, sem dar nenhum argumento, enche o saco, velho. Sinceramente, enche o saco. Mas então é isso, né? O vídeo ficou um pouco maior do que eu queria, mas aproveite esse plus. No mais é isso, deixa o seu like, inscreva no canal, comente, até o próximo vídeo e falou!